Sola Escritura e o cano bíblico. Vamos lá. Depois de Lutero ter criado o seu princípio doutrinário, a sola Escritura, os protestantes repetem durante séculos, como uma mantra, que a Bíblia é a única fonte de fé, de onde se podem extrair doutrinas e ensinamentos. Baseados nisso, sempre que querem atacar uma doutrina cristã, perguntam onde está na Bíblia. Caso o católico não possa provar, então para o protestante isso é uma doutrina falsa. Seguindo esse princípio, se reduzíssemos toda a revelação cristã às Escrituras, ainda assim nos restaria o ensinamento de quantos e quais são os livros inspirados, pois a própria Bíblia, única fonte de fé para eles, não ensina isso. Em outras palavras, a determinação e limitação do cano bíblico, algo de fundamental importância doutrinária, é um ensinamento que está fora da Bíblia. Então, se perguntarmos a algum protestante, onde na Bíblia está a lista dos livros inspirados dele? Como ele poderia nos provar segundo o princípio adotado por Lutero? O cano bíblico é a pedra no sapato protestante, pois mostra que a sola Escritura é uma doutrina que se auto-refuta e se anula, pois além de não encontrarmos nenhum versículo dentro das próprias Escrituras que fundamentem a Bíblia como única regra de fé, como poderíamos crer somente nela, se a definição e limitação dos livros desta mesma Bíblia está fora dela e provém da tradição cristã transmitida através dos séculos na Igreja? Ela não deveria ter uma página dedicada somente aos livros que ela deveria conter? Por isso, São Francisco de Sales já questionava os protestantes de sua época e dizia o seguinte: peço-vos, reformadores, digam-me, onde vocês retiraram o cano das Escrituras que vocês seguem? Vocês não receberam dos judeus, pois os livros dos evangelhos não estão lá. Nem do concílio de Laodiceia, pois o Apocalipse não está nele. Nem do concílio de Cartago, ou de Florença, pois Eclesiástico e Macabeus estão lá. De onde vem? Então o que vocês receberam? Sinceramente, tal cano nunca foi falado antes do seu tempo. A Igreja nunca viu o cano das Escrituras, em que não havia mais ou menos do que o seu. Qual probabilidade há que o Espírito Santo tenha se escondido durante toda a antiguidade e que depois de 1500 anos ele revelou para certas pessoas em particular a lista correta das Escrituras? São Francisco de Sales, na Controvérsia Católica, foi onde ele escreveu isso, né? Seria mais simples para eles aceitarem a autoridade da Igreja e receberem um autêntico cano cristão do que se fazerem verdadeiros emaranhados de falsos argumentos, como já vistos e refutados neste estudo, para poder defender algo que eles mesmos nem sabem ou preferem nem saber. Em 1604, a Igreja da Inglaterra, anglicana, encomendou uma nova tradução inglesa das Escrituras, que mais tarde ficou conhecida como a King James Version, ou KJV. Ironicamente, a Igreja da Inglaterra, depois de algum tempo, começou a usar outras traduções, e a KJV se tornou, pelo menos por um tempo, a tradução usada por grupos que eram considerados dissidentes, como batistas e outros. Hoje em dia, a King James ainda é amplamente usada e venerada pelos protestantes. Porém, essa mesma tradução hoje possui diversas diferenças daquela tradução começada em 1604 e dedicada ao rei Tiago. A primeira mudança que se pode verificar é que a edição original publicada em 1611 continha vários livros extras em um apêndice entre o Antigo e o Novo Testamento, rotulado como os livros apócrifos. Esse apêndice inclui todos os livros deuterocanônicos e atualmente essa mesma versão não inclui nenhum desses livros. Todos foram retirados. Alguns podem tentar descartar a omissão desses livros da versão moderna, afirmando que é uma adição supérflua à tradução e que a sua omissão não mudou nada importante sobre a Bíblia deles. Ao contrário do que estes pensam, os livros deuterocanônicos faziam parte integrante do texto, tanto que um estudioso protestante escreveu:
Qualquer que sejam nossas opiniões pessoais dos apócrifos, é um fato histórico de que eles formam uma parte integrante da versão do rei Tiago. E uma Bíblia que afirma representar esta versão deve incluir os livros apócrifos, ou relatar que estão omitindo-os. Caso contrário, uma falsa impressão é criada. Os deuterocanônicos tinham um papel bem mais integral nas primeiras edições da KJV, do que simplesmente ser um apêndice alheio aos dois testamentos. Em vez disso, a versão de 1611 incluía referências dos autores do Novo Testamento aos deuterocanônicos. Estas foram feitas para remeter o leitor de volta ao texto citado a fim de proporcionar mais claridade sobre o que tinha acabado de ser lido. Havia 11 referências no Novo Testamento aos deuterocanônicos, que levavam aos leitores protestantes de volta a esses livros. As referências eram Hebreus 11:35, que é uma referência a 2 Macabeus 7:7, Mateus 27:43, que é uma referência a Sabedoria 2, do 15 ao 16, Hebreus 11:3, que é uma referência a Sabedoria 7:26, Lucas 14:13, que é uma referência a Tobias 4, versículo 7, Mateus 6, versículo 7, uma referência a Eclesiástico 7:14, Lucas 6:31 é uma referência a Tobias 4, versículo 15, João 10:22, uma referência a 1 Macabeus 4, versículo 59, Romanos 9:21, uma referência a Sabedoria 15, versículo 7, Romanos 11:34, referência a Sabedoria 9, versículo 13, e 2 Coríntios 9, versículo 7, uma referência a Eclesiástico 35, versículo 9. Além das 11 referências do Novo Testamento, a KJV de 1611 também continha 102 referências do Antigo Testamento, totalizando assim 113 referências aos livros deuterocanônicos que eles chamavam de apócrifos. Não é de se estranhar que Goldspade tenha dito que os deuterocanônicos eram parte integrante da Bíblia do rei Tiago. A KJV não foi a única Bíblia antiga protestante a conter os deuterocanônicos. A Bíblia de Genebra também continha os deuterocanônicos e, da mesma forma, desempenhava um papel importante nesta tradução. Como quase todas as Bíblias protestantes antigas, a Bíblia de Genebra continha os deuterocanônicos reunidos em um apêndice entre o Antigo e o Novo Testamento, intitulados Apócrifos. A Bíblia de Genebra também levava referências aos deuterocanônicos do Novo Testamento. A importância dessas referências não deve ser minimizada, pois elas demonstram que os editores dessa Bíblia também acreditavam que esses livros tinham um papel integral no texto do Novo Testamento, e que os textos referenciados ajudavam o leitor protestante na compreensão e interpretação do Novo Testamento. Com o passar do tempo, esses benefícios foram ofuscados pelos preconceitos anticatólicos e o desejo de minimizar os livros que a Igreja Católica sempre afirmou e reafirmou como escritura inspirada. E a edição de 1599 da Bíblia de Genebra não mais veio com nenhum dos livros deuterocanônicos, nem com suas referências do Novo Testamento. Essa também foi uma das causas que levaram à construção da KJV, pois a Igreja Anglicana não aceitava a retirada dos deuterocanônicos, nem muito menos as notas de rodapé que essa tradução trazia. Isso levou o rei Tiago a fazer o seguinte discurso: eu confesso, eu nunca vi uma Bíblia bem traduzida em inglês, mas eu acho que de todas, a de Genebra é a pior. Infelizmente, apesar da tentativa da KJV de tentar consertar os erros da Bíblia de Genebra, com o passar do tempo as referências aos deuterocanônicos lentamente começaram a desaparecer das margens dela. Também, até que todos os deuterocanônicos desapareceram completamente. Bíblias protestantes até o século XIX. Com o passar dos anos e do crescimento anticatólico aumentando, aqueles que viam os deuterocanônicos como algo de vestígio do papado
pressionava fortemente as editoras para que o apêndice dos deuterocanônicos e suas referências fossem completamente removidos de suas versões. Esse fato foi tão longe que levou em 1615 o arcebispo anglicano de Canterbury, George Abbot, fazer uma lei para censurar qualquer editora que não reproduzisse a Bíblia em sua totalidade, incluindo os deuterocanônicos. No entanto, o ódio anticatólico e as vantagens financeiras na impressão de Bíblias menores começaram a ganhar força contra os pensamentos tradicionais, defensores das versões impressas, da mesma forma das traduções protestantes anteriores. Os deuterocanônicos permaneceram na Bíblia do Rei Tiago nas edições dos anos 1626, 629, 1630 e 1633. Por volta de 1632, a opinião pública começou a se voltar decididamente contra as Bíblias maiores. Das 227 edições da Bíblia entre 1632 a 1826, cerca de 40% das Bíblias protestantes continham os deuterocanônicos. A controvérsia dos deuterocanônicos do início dos anos de 1800 fez com que as sociedades bíblicas inglesas inundassem o mercado de vendas de Bíblias com Bíblias cada vez mais sem a presença dos deuterocanônicos. Em 1885, os deuterocanônicos foram oficialmente removidos com o advento da Revised, é o nome aqui em inglês que eu não sei dizer, né? Que substitui a KJV. Era uma edição que substituía a KJV. É difícil fixar a data exata que a Bíblia do Rei Tiago deixou de conter os deuterocanônicos. É claro que as edições posteriores da KJV removeram os deuterocanônicos do apêndice, mas elas continuaram a incluir referências a eles até que eles também, como a Bíblia de Genebra, foram removidos. Por que eles foram removidos? Foi por superlotarem as margens? O erudito anglicano William aponta o óbvio. Estas omissões censuráveis das referências foram feitas após o costume de publicar a Bíblia sem os livros apócrifos. Estas Bíblias aparentemente professam ser o que não são, cópias inteiras da versão autorizada. Claramente, as referências a apócrifos contam uma inconveniente história do uso que a Igreja entendia que deveria ser feito. Então, que é a partir de influência dissidente, ou de preconceitos dentro da Igreja, estas referências desapareceram das margens. É essa inconveniente história que os protestantes atuais desconhecem, pois, como é visto, com o passar do tempo o protestantismo vai negando suas raízes em tudo e vai modificando tudo que não acha conveniente, assim como negaram a doutrina cristã e a autoridade do magistério da Igreja, negam também sua própria história e aquilo que seus antepassados pregavam.